Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Hortolândia. Editais publicados. Inscrições até o dia 27 de julho de 2025. Fiquem no meu canal e assistam a videoaula com somente questões focadas nos editais publicados. A banca organizadora será a SH Dias Consultoria e Assessoria. Vários cargos, nível fundamental, médio e superior. Links de provas na descrição da videoaula. Portanto, continue no canal e assistam esta mega revisão. Questão 21. Ao lançar um dado, qual a probabilidade de a face superior ser um número par? Lembrando que a probabilidade de um certo evento A é o quociente, é a razão entre número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. No caso, o número de resultados possíveis, o dado regular, tem 6 faces, portanto, 6. Os resultados favoráveis nesse evento, número par, 2, 4 e 6, portanto, 3. Logo, a razão entre os casos favoráveis dividido pelo total, nós temos exatamente 3/6. Simplificando esta fração por 3, nós temos 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 1/2. Logo, a resposta é letra B. Questão 22. Assinale a alternativa que contenha o valor de x, considerando a equação seno de 45 graus menos cosseno de 30 graus mais seno de 90 graus multiplicado por cosseno de 90 igual a x sobre 2. Então, aqui aparecem os ângulos notáveis, 45, 30 e 90. Então, vejam, temos que decorar essa tabela. Seno de 0, 30, 45, 60, 90. Cosseno, copia na ordem inversa. Como nós temos aqui um produto, esse parênteses multiplicado pelo cosseno de 90, sabemos que o cosseno de 90 é 0. Então, se eu substituir aqui por 0, esse fator aqui se anula. Então, nós temos que 0 dividido 0 é igual a x sobre 2. Multiplicando aqui 0 vezes 2 dá 0. Portanto, x igual a 2, letra A. A soma de um número mais 5 sucessores consecutivos vale 213. Qual esse número em questão? Então, nós temos aqui a soma de um número que nós vamos chamar de x, mais 5 sucessores, 5 sucessivos, uma unidade a mais. Então, x mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3, mais x mais 4, mais x mais 5, igual a 213. Somando as variáveis aqui, eu tenho 6x. Somando as constantes, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 15. Então, 6x mais 15 igual a 213, 6x igual a 213 menos 15, dá 198. Portanto, x, 198 dividido por 6, que dá exatamente o número procurado, 33. Letra C. 27. Considere uma mesa redonda, sobre ela uma toalha do mesmo formato geométrico e com a mesma área, ou seja, sobre a mesa redonda, eu tenho uma toalha. Caso o dono queira que a toalha tenha uma caída de 2 centímetros, ou seja, em volta aqui, eu tenho que ter uma caída
de 2 centímetros de borda toda, ou seja, isso aqui. Exatamente isso aqui. Isso aqui, o em vermelho, é a caída fora da mesa. Aqui o diâmetro da mesa. A pergunta é: em quantos centímetros eu devo aumentar o diâmetro da toalha? Em centímetros. Então, a caída aqui é 2 centímetros para o lado direito, 2 centímetros para o lado esquerdo. Portanto, esse novo círculo vai ter um diâmetro de quanto? Mais 4 centímetros. Letra A. 28. Qual o valor de K para que esse ponto aqui, 1, 3, seja o vértice da parábola y igual a 2x² menos 4x mais K? Se esse ponto é o vértice, significa que o x do vértice aqui é 1 e o y do vértice é 3. Então, basta substituir esses valores aqui. O x é 1, o y é 3, nesta função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Então, se y é 3, vai ficar assim. 3 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais k igual a 3. Isto aqui vai dar 2, isto dá menos 4, então fica 2 menos 4 mais k. 2 menos 4 dá menos 2. Passa para o segundo membro, k vai ser 3 mais 2, k igual a 5, letra B. 29. Qual a medida da diagonal destacada do quadrado abaixo? Aproximadamente. Cuidado! Eu tenho aqui um quadrado cujo lado mede 6. Eu quero saber essa diagonal que eu vou chamar de D. Esse lado aqui mede 6. Esta metade do quadrado é um triângulo retângulo. Portanto, Pitágoras. D é a hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Aqui vai dar 36, mais 36, 72, de raiz quadrada positiva de 72. Agora, cuidado, raiz quadrada de 72, com duas casas decimais, é aproximadamente 8,48. E tem os demais dígitos. Não chega a 8,5. Portanto, o valor mais próximo das alternativas é exatamente a letra A. Questão número 5. Pedro dividiu a quantia de R$ 5.850 para os seus filhos, Antônio, Benedito e Carlos, em partes diretamente proporcionais às suas idades, respectivamente de 8, Antônio é 8, Benedito é 10, Carlos 12. O valor correspondente a Antônio foi D. Então, vejam, questão de divisão em partes proporcionais. Como é diretamente proporcionais, vamos achar a constante K, chamando Antônio 8 anos vezes K, Benedito 10 anos vezes K, Carlos 12 vezes K. A constante, basta somar as idades, que vai dar exatamente 8 mais 10, 18, mais 12, exatamente 30. 5.850 dividido por 30 dá 195. Portanto, a constante de proporcionalidade, R$ 195. Antônio receberá 8 partes de 195 vezes 195. A idade dele vezes 195, que dá 1.560. Letra A. 6. Carla economizou R$ 860 na compra de uma moto, pois obteve um desconto de 1/5 sobre o preço original. Quanto era o preço da moto sem o desconto? Questão recorrente em concursos públicos, também da banca
S.H. Dias. Lembrando a todos que estas questões foram adaptadas conforme conteúdos do edital. Então, vejam, esse valor corresponde a 1/5 de x. Então, se eu chamar de x o valor da moto, 1/5 de x é R$ 860. Multiplicando aqui 860 vezes 5, temos o valor da moto integral, R$ 4.300, que representa a letra C. 11. Um capital de R$ 300 foi aplicado em regime de juros compostos, com uma taxa de 10% ao mês. Determine o montante desta aplicação. Lembrando que cálculo de montante juros compostos, o tempo não pode ser muito grande, uma vez que eu tenho que calcular potências. Então, veja, montante capital vezes 1 mais i elevado a t. A taxa eu vou colocar em forma de decimal, 0,10. O tempo, 3. Então, vai ficar R$ 300 vezes 1 mais 0,1 elevado a 3. Somando aqui, 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3 dá aproximadamente 1.331 vezes 300, R$ 399,30. Letra C. Então, observe, capitalização composta, o tempo não pode ser muito grande, uma vez que eu tenho que fazer cálculo de potências. 12. Uma empresa concedeu aumento de 8% a seus funcionários. Após o aumento, um de seus funcionários passou a receber R$ 939,60. Qual o salário desse funcionário? Questão recorrente de aumento e desconto. Muita atenção. São questões que sempre a banca S.H. Dias está colocando em seus concursos. Se o aumento do salário foi de 8%, ele passou a receber R$ 939,60, significa que, em porcentagem, este valor aqui corresponde a 100% mais 8%, 108%, que é 1,08. Portanto, é aquele que eu falo sempre. Façam a divisão desse valor aqui por esse aqui. Ou seja, se x é o salário inicial, 1,08x é igual a R$ 939,60. Portanto, R$ 939,60 dividido por 1,08, temos exatamente 870 como o salário inicial sem o aumento. Letra B. Questão 17. Equações do segundo grau. Nós temos, além de achar as raízes utilizando Bhaskara, eu tenho três situações. Determinar a soma e o produto das raízes dessa equação do segundo grau. Fórmula: a soma menos B dividido por A. Produto: C dividido por A. Não errem. Decorem esta fórmula aqui, tá? A é 1, que é esse coeficiente aqui. B é menos 5, C é 6. Então, vai ficar assim, soma. Menos 5 dividido por 1. Menos com menos, mais 5 dividido por 1, 5. Então, a soma é 5. Então, já elimina esse aqui, já elimina esse aqui. O produto, C dividido por A. C é 6 dividido por 1, 6. Então, a soma é 5 e o produto é 6.
letra D. Não podemos errar. 18. Determine o x do vértice dessa parábola. Ele fala assim, equação, mas isso aqui é uma função, tanto faz. Se eles colocarem assim, determine o x da equação do segundo grau, leia-se função do segundo grau. Fórmula. Menos b dividido por 2a. Y menos delta dividido por 2a. Decorem a fórmula, pessoal. Não podemos errar. A é 1, B é menos 6, C é 5. Então, x do vértice, menos da fórmula, o valor do B, que é menos, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, 6 dividido por 2, 3, letra A. Questão 19, y do vértice. Esta formulazinha, não podemos errar. Ou vocês fazem pela fórmula, ou substituem o x. Já tem o valor do x. Como a equação, o x do vértice é 3, eu vou substituir. Fica assim. O y do vértice vai ser, pega aqui, substitui 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 9, menos 18, mais 5. 9 mais 5, 14, menos 18, menos 4. Portanto, o y do vértice, menos 4. Ou faz pelo delta. Calcula o delta, que dá 16. O que é o delta? Só rememorando. O delta de uma função do segundo grau é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dá 16. Substitui nesta formulazinha aqui, ó, menos 16 dividido por 4 dá menos 4, exatamente a mesma. Não podemos errar essa equação, essa questão. Com certeza a banca cobrará uma questão semelhante. Questão número 1. Questão de probabilidade. Um balde tem 3 bolas verdes, 2 amarelas, 3 brancas e 2 bolas pretas. Considerando que o menino vai pegar uma bola aleatoriamente, qual a probabilidade de retirar uma preta? Lembrando que a probabilidade de um evento A é a razão entre número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. Nesta questão, nós temos o número de resultados possíveis representado pelo total de bolas. 3 mais 2 mais 3 mais 2, 10 bolas no total. Resultados favoráveis, retirada de uma bola na cor preta. Portanto, nós temos 2 bolas pretas. Logo, nós temos a probabilidade do menino retirar uma bola preta será a razão total de bolas pretas, 2, dividido pelo total de bolas, que é 10. Como o exercício está em forma de porcentagem, eu vou transformar esta fração em porcentagem, multiplicando o número de cima e de baixo por 10. 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100. Então, dá 20 centésimos. 20 centésimos, em forma de porcentagem, é exatamente 20%, letra C. Questão número 2. Foram colocadas numa urna esferas numeradas de 11 a 20. Ao retirar uma esfera ao acaso, qual a probabilidade de ser um múltiplo de 6? Vendo que nós temos bolas de 11 a 20, nós temos um total de 10 bolas. 20 menos 11 dá 9, mais 1, 10 bolas numeradas. Então, começa do 11, 12, 13, 14, até o 20. Os resultados possíveis, as esferas numeradas, portanto, nós temos 10
possíveis resultados. 10 esferas numeradas de 1 a 20. Os resultados favoráveis múltiplo de 6 são aqueles números divisíveis por 6. Nós temos o 12, 18. Então, nós temos dois números divisíveis por 6. Logo, a razão ser múltiplo de 6 vai ser 2 dividido por 10, que na realidade é o mesmo resultado anterior. Multiplicando por 10, 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100, 20%. Exatamente a letra C. Lembrando a todos que estas questões foram retiradas de provas anteriores da banca SH Dias e GEX. Algumas foram adaptadas. Questão número 9. Um restaurante possui em seu cardápio 4 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais, 2 sobremesas. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Então, esta questão aqui, clássica, recorrente, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Escolha das entradas, do prato principal, da sobremesa. Quantas possibilidades de entradas? 4. Pratos principais, 3. Tipo de sobremesa, 2. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2. Então, nós temos 24 possibilidades de formação de menus. Letra D. Questão recorrente da banca SH Dias. 10. Em uma pesquisa de opinião sobre os produtos A e B, 80 pessoas foram entrevistadas. 48 responderam que utilizam o produto A. 52 utilizam o produto B. E 12 pessoas disseram não utilizam nenhum dos dois produtos. Quantas pessoas utilizam os produtos A e B? Então, aqui subentende-se que simultaneamente utilizam os dois ao mesmo tempo. Então, utilizamos o diagrama de Venn, facilita o cálculo. Então, nós temos aqui o conjunto produto A, aqui o conjunto B. A pergunta é, quantos utilizam os produtos A e B? Eu vou chamar de X. Eles estão na intersecção dos dois conjuntos. Agora vamos verificar. 48 utilizam A, aqui do lado esquerdo. Então, 48 menos X. 52 utilizam B. 52 menos X. 12 não utilizam nenhum dos dois, portanto, vai estar fora desses dois círculos. Vou colocar aqui do lado direito. Equacionando aqui, eu tenho 48 menos X, mais X, mais 52 menos X, mais 12, dá um total de 80. Menos X com mais X dá 0, então fica menos X igual a 80, menos 48, menos 52, menos 12. Efetuando isso aqui, o segundo membro aqui, eu tenho exatamente menos 32. Então, menos X igual a menos 32, multiplica por menos 1, X igual a 32. Esses 32 utilizam os produtos A e B, que estão sem alternativa correta. Provavelmente, na época da publicação dessas questões, a banca SH Dias deve ter anulado esta questão. Questão número 11. O conjugado do número complexo Z é igual a 2 menos 3i vezes 5 mais 2i. Lembrando que o número
complexo é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária, que é denominado de i. Então, para calcular o conjugado, lembrando que o conjugado é dado por essa expressão. Se z é a mais bi, o conjugado, que é o z com esse tracinho aqui em cima, é a menos bi. Então, vamos primeiramente efetuar esse produto. 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 2i, 4i, 3i vezes 5, 15i, menos, e menos 3i com mais 2i, menos 6i quadrado. I elevado ao quadrado é menos 1. Então, substituindo aqui por menos 1, eu tenho 10, juntando esses termos semelhantes, que tem a parte imaginária, menos 11i, menos 6 vezes menos 1. Isso aqui vai dar mais 6. Então, fica z10 menos 10i, menos 11i, mais 6. Esse número que é real, com esse real, 16 menos 10i. O conjugado desse número só muda o sinal da parte imaginária. Então, z barra 16 mais 11i, que é exatamente a alternativa à letra B. Questão número 12. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. A medida do ângulo alfa mede. Então, veja, vamos prolongar a reta R, a reta S, e vamos prolongar esse segmento aqui, intersectando com as duas retas. Então, pronto, já temos aqui montadinho. Este ângulo com este ângulo aqui, eles são ângulos suplementares. Se aqui mede 37, esse aqui vai ser 180 menos 37, que dá 143. Nesse triângulo aqui, a soma dos três ângulos internos é 180. Aqui é 143, aqui é 10, dá 153. Portanto, aqui mede 27. Este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são internos. Um está do lado direito desse segmento, são chamados de alternos internos. Então, se esse ângulo mede 27, este ângulo aqui também mede 27. Novamente, este ângulo 42, este ângulo aqui, que é o suplemento, vai ser 180 menos 42, que dá 138. Então, novamente, nesse triângulo aqui, vou marcar os vértices aqui, pelo teorema angular de Tales, a soma dá 180. 135 com 27 dá 165. Portanto, alfa vai ser 180 menos 138 menos 27, que dá exatamente 15 graus. Letra A. Questão número 13. Júlia emprestou R$ 1.500 a juros simples, pagando R$ 270 de juros, sabendo-se que o prazo de quitação foi de 180 dias, mês comercial, a taxa de juros mensal foi de. A banca SH Dias sempre informa no texto que tipo de capitalização. Nesta questão está bem claro que a capitalização é simples. Lembrando também que o tempo e a taxa devem estar sempre na mesma unidade. Eu tenho aqui tempo 180 dias, portanto, transformo em meses, uma vez que a pergunta é qual o juros mensal. Então, nós temos capital R$ 1.500, juros R$ 270, tempo 180 dias, transformando 6 meses. A taxa mensal será dada
nessa formulazinha. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo aqui, nós temos o seguinte. Como nós temos aqui 1.500 e vou multiplicar pela taxa, vocês podem colocar em forma centesimal ou deixar somente a taxa aí. Então, vai ficar 1.500 vezes I vezes 60 vezes 6 igual a 720. 1.500 multiplicado por 6 dá 9.000I igual a 270. Portanto, a taxa na forma decimal é 270 dividido por 9.000, que dá exatamente 0,03. Multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, temos exatamente 3%. Letra A. Questão 14. Considerando as informações, calcule o montante gerado por um plano de juros abaixo. Capital de R$ 6.500, juros compostos. Então, observe, a banca já dá o tipo de capitalização. Lembrando que essas questões foram adaptadas. Eu estou tirando somente o texto da questão. 2% ao ano, 24 meses. A mesma observação anterior. A taxa e o tempo na mesma unidade. Muito cuidado. Nesse caso aqui, o tempo de 24 meses significa 2 anos. Cada 12 meses, 1 ano. Basta substituir na formulazinha do montante. Capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Sempre é conveniente colocar a taxa na forma decimal, 0,02. Então, temos R$ 6.500 multiplicado por 1 mais 0,2 elevado a 2 anos. Somando isso aqui, nós temos 1,02 elevado ao quadrado. Então, o montante R$ 6.500 multiplicado por 1,02 elevado ao quadrado. Tomando cuidado de elevar ao quadrado, multiplicar 1,02 vezes 1,02, que dá 1,0404. Multiplicando por R$ 6.500, eu encontro R$ 6.762,60. Alternativa a letra D. Questão 21. Esta questão também é uma questão recorrente da banca SH Dias. Lembrando novamente, pessoal, essas questões foram adaptadas no perfil da banca SH Dias, tirando como base a bibliografia do concurso publicado pela banca SH Dias. Eu simplesmente peguei o enunciado e fiz algumas adaptações. Então, determine o valor de Z. Eu tenho as seguintes informações. W mais W mais W é 12. X vezes X vezes X, 125. Quanto que vale Z, sabendo que é Y mais X mais Z igual a 40. Basta resolver essas equações. De imediato, se W mais W mais W dá 12, W tem que ser 4. Se X vezes X vezes X é 125, X tem que ser quanto? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Portanto, X igual a 5. Pega esses valores, substitui aqui. Então, vai ficar 4 mais 5 mais Z igual a 40. 4 mais 5 dá 9, mais Z igual a 40. Z, 40 menos 9, Z igual a 31, alternativa letra A. Questão 22. Última questão dessa revisão 2. Antes da prova que está marcada para o dia 17 de março, colocarei mais uma revisão 3. Então, continuem acessando o meu canal e assistam às demais videoaulas.
Considerando a equação abaixo, determine o valor do x para que quando y for 19. Eu tenho aqui, na verdade, uma função do primeiro grau, onde o y aqui é 19. Então, basta substituir o valor de y. Então, vai ficar 8x mais 3 igual a 19. 8x é 19 menos 3. 8x igual a 16. X, 16 dividido por 8, x igual a 2. Terminamos a nossa revisão número 2. Se vocês querem continuar assistindo às videoaulas do canal, façam a inscrição. Questão número 15. Determine o valor da soma das raízes da equação 3x² menos 12x mais 12. Para calcular a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau, não há necessidade de resolver a equação. No caso da soma, basta utilizar esta formulazinha aqui, ó, menos b dividido por a, onde b é esse coeficiente do 12 e o a é esse coeficiente aqui do x². Jogando aqui na formulazinha, eu tenho menos 12 dividido por 3, menos com menos dá mais, 12 dividido por 3, portanto, a soma das raízes é exatamente 4, letra B. Questão 16. Em uma cozinha, 10 cozinheiros fazem 60 pratos em 4 minutos. Então, 3 grandezas, regra de 3 composta, sem setinha para cima e nem setinha para baixo. 8 cozinheiros trabalhando 6 minutos, quantos pratos? Então, eu tenho aqui 3 grandezas, 3 colunas, causas e efeito. Cozinheiros, pratos e minutos, o que significa o efeito, o resultado, ou seja, tendo cozinheiros e tendo minutos de trabalho, eu tenho produção de pratos. Então, a quantidade de pratos produzidos pelos cozinheiros é o efeito. Logo, cozinheiros e tempo, causas. Colocando na tabela 10, 4, 60. Quantos pratos? X. 8 cozinheiros, 6 minutos. Lembrando, não tem necessidade de colocar as famosas setinhas. Basta lembrar que o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Como eu tenho aqui o efeito x aqui, eu vou multiplicar assim, 10 vezes 4 vezes x para deixar no primeiro membro. Já coloca aqui, ó. É igual 8 vezes 6 vezes 60. Simplifica. Tem um zero no 10. Tem um zero no 60, corta. Então, ficou 4x igual a 288. Logo, x, 288 dividido por 4, que é exatamente a quantidade de pratos produzido por 8 cozinheiros em 6 minutos, alternativa letra D. Entenderam? Simples. Questão número 18. Um menino foi até uma loja comprar um tênis que custava R$ 1.600. Após utilizar um cupom, obteve 15% de desconto. Quando o cliente foi ao caixa a fim de fazer o pagamento, ganhou mais 5% de desconto sobre o valor já descontado. Sendo assim, qual foi o valor pago pelo menino após o desconto? Fazendo o cálculo separado, o primeiro desconto foi de 15%, portanto, ele pagou 85% desse valor. 85% desse valor, fazendo a dica, corta 2 zeros, então vai ficar 85 vezes 16, 1.360. Então, já eliminamos essa alternativa, uma vez que,
teve mais um desconto de 5%. Quando ele foi para o caixa, pagou 95% desse valor, de 1.360. Agora vou fazer diferente, transformando isso aqui em número decimal. É 0,95 vezes 1.300, efetuando esse multiplicando os dois fatores, R$ 1.292. Letra D. Questão 19. Uma dívida não quitada por 2 anos foi regida por juros simples. 2 anos, lembrando, corresponde exatamente 24 meses, uma vez que a taxa está em mês. Valor da dívida, R$15.000. Qual o valor dos juros? Os juros de uma capitalização simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos aqui os juros, vai ser R$15.000. Eu vou transformar esse número aqui em forma de fração. 1,2 dividido por 100. 15.000 vezes 1,2 centésimos vezes 24. Cortamos 2 zeros. 2 zeros, então ficou 150 vezes 1,2 vezes 24. Multiplicando, temos exatamente os juros durante 24 meses, 4.320, alternativa letra A. Questão número 22. Assinale a alternativa que contém o 12º termo de uma progressão aritmética, onde A1 é 3 e a razão é 4. Aqui poderia fazer o cálculo braçalmente ou utilizar o termo geral, que é dado assim. Um termo de ordem n é o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica r. Então, o 12º termo, chamado de A12, vai ser o primeiro termo, que é dado 3, mais a ordem 12 menos 1, vezes a razão 4. 12 menos 1 dá 11, vezes 4. 11 vezes 4, 44. Então, o 12º termo vai ser 3 mais 44, letra 47, letra C. Questão número 23. Questão recorrente na banca SH Dias. Determine o vértice da parábola formada pela equação. Na realidade aqui, teria que ser na função, que é exatamente uma função do segundo grau, já que está falando em uma parábola. Teria que ser exatamente y igual a x² menos 3x mais 2. O gráfico é uma parábola, seria exatamente isso aqui. Isso aqui é o valor do vértice, que é o x e o y. O exercício pede exatamente o x do vértice. É dado por menos b dividido por 2a, onde a é 1, b é menos 3, c é 2. Substituindo aqui, eu tenho menos o valor do b, que é menos 3, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais 3 meios. Não tem essa alternativa porque eu tenho que dividir 3 por 2, que dá exatamente 1 inteiro e 5 décimos. 1,5, letra C. 26. Assinale a alternativa que completa a sequência lógica abaixo corretamente. 4, 26, 58. Questão de lógica sequencial numérica, sem sentido nenhum. Vejam, 4, 26 e 58. Esse 26 é exatamente o quê? O 4 multiplicado por 6 somado com 2.
24 mais 2, 26, que dá exatamente esse termo aqui. Esse 158 vai ser o 26 vezes 6 mais 2. 26 vezes 6, 156. Mais 2, 158. Portanto, o próximo termo, que é o quarto termo aqui, vai ser exatamente o quê? O 158 vezes 6 mais 2. Esse é o padrão. Multiplica o anterior por 6 e soma 2. 948 mais 2, 950, que é exatamente a letra C. 27. A sequência numérica 2, 4, 5, 7, 9 foi transformada em 9, 5, 7, 4, 2. Se eu seguir a mesma lógica com essas letras B, C, D, E, F, o que vai acontecer? Então, veja, 24, 5, 7, 9, observe, esse 9 passou para o primeiro e o 5 para o segundo. Então, ficou assim, ó, veja em vermelhinho aqui, ó, 9, 5, e aqui ficou 7, 4, 2 na ordem inversa. Seguindo o mesmo padrão lógico, quando eu tenho B, C, D, E, F, esse F vai ser o primeiro, o D vai ser o segundo. Portanto, se eu tenho FD, já anulo a primeira, a segunda, a terceira. Portanto, aqui vai ser ECB. FD, ECB. Letra D. 34. Eu tenho um sistema. Pessoal, os conteúdos que estão sendo colocados nesta questão, nesta prova, foram totalmente diferentes das provas anteriores da banca SHD. No entanto, eles estão de acordo com a bibliografia. Eu ia fazer o comentário, mas esqueci de pegar. Mas numa próxima videoaula, eu vou fazer o comentário das questões, das 20 questões aqui, com a bibliografia, para vocês não ficarem em dúvida. Muitos amigos estão comentando que tem conteúdo fora, não tem nenhuma questão fora do conteúdo. 34. Para resolver esse sistema, pessoal, eu vou resolver de uma maneira bem rápida. Eu vou pegar essas duas primeiras equações. X mais y mais 2z igual a 3. 2x menos y menos z, e vou somar. Eliminar uma variável. Como aqui eu tenho mais e menos, elimina. Fica 3x mais z igual a 7. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar outras duas equações, juntando uma das equações já usada com esta aqui. Eu vou pegar esta primeira equação, esta aqui, ó, multiplicar por 2, que vai ficar 2x mais 2y mais 4 igual a 6. E eu vou juntar com esta aqui. Com esta aqui, ó. Tá vendo? Vou somar. 2y menos 2y dá 0. Então fica 3x mais 3z igual a 9. Agora, veja que interessante. Eu vou pegar esta equação e multiplicar por menos 1. Poderia ser esta aqui também. E vou juntar com esta aqui. Então vai ficar menos 3x menos 3z igual a menos 9. E vou juntar com esta aqui, formando um novo sisteminha com duas variáveis. E vou somar. Corta, corta. Menos 2z igual a menos 2. Olha que interessante. Z é 1. Se vocês observarem, volta aqui. Z é a terceiro valor. X, Y. Qual o único trio que tem Z igual a 1? Está eliminado a primeira. Está eliminado essa, portanto, a alternativa correta não precisa nem se preocupar. X vai ser 2, com certeza, se vocês substituírem. O Y vai ser menos 1. E o Z
igual a 1. Questão 35. O número de anagrama da palavra tornado, que começa com a letra T. Questão de contagem. É um problema de contagem que vamos utilizar o conceito de permutação. Como nós temos tornado, tem duas letras O, eu vou utilizar permutação com elementos repetidos. Todas as permutações têm que começar com a letra T. E o restante eu posso permutar. Como eu fixo T, continua tendo duas letras O. Eu vou utilizar essa formulazinha. Permutação de N, que é a quantidade de elementos que eu vou permutar. Alfa são as letras repetidas, no caso, duas letras. Então, N, 6 letras, porque, ó, tornado, eu fixo a letra T. Restam quanto? 2, 4, 6. Então, como as letras, os anagramas começam com T, é como eu tirasse a letra T e ficaríamos, então, veja, eu vou escrever aqui, tornado. Como os anagramas começam tudo com a letra T, eu vou permutar essas 6. Então, fica a permutação de 6 com duas letras O, que é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, ficou o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 anagramas, letra C. Questão 36. André fará aniversário no dia 24 de março de 2024, que cai num domingo. Se eu tivesse o calendário aqui, seria fácil. Ana faz aniversário 35 dias. Aqui que está a pegadinha que o pessoal está errando. O aniversário de Ana cairá. Então, veja. André faz no dia 24 de março, domingo. 35 dias depois, significa que se fosse 35 dias, cairia no domingo. Por quê? Os dias da semana são cíclicas. De 7 em 7 repete. Então, 7 vezes 5 dá 35. Dá 5 semanas completas. Mas ele está falando que depois de 35. Então, vai ser completa 35 um domingo. Ele faz aniversário no 36º dia. Alternativa letra A, segunda-feira. Questão 29. Determine o valor x da coordenada que as retas a seguir se intersectam. Essas duas funções são funções do primeiro grau. Elas se cruzam num ponto. O valor do x. Basta igualar as duas equações. 4x menos 1 igual a 2x mais 5. Passa o 2x por primeiro membro, passa o menos 1 para o segundo membro, então vai ficar 4x menos 2x igual a 5 mais 1. 2x igual a 6, x igual a 3, letra B. Qual é a razão da progressão aritmética? A razão de uma progressão aritmética, eu poderia fazer direto. É o segundo termo menos o primeiro, que é igual ao terceiro menos o segundo, e assim sucessivamente. Segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo, portanto, menos 15 menos 23. Menos com menos dá mais, menos 15 mais 23, 8, letra B. Esqueci de marcar aqui, letra B. 31. Considerando que o seno de um ângulo é raiz quadrada de 3 sobre 2, quanto é que vale o cosseno? Basta verificar a tabela dos ângulos notáveis. Se o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno, o único par, vai ser exatamente o ângulo de 60 graus. Ou seja, quando o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno vale 1/2, letra A.
Quanto é o resultado da soma de todos os ângulos internos de um pentágono? Pentágono é um polígono que tem 5 ângulos e 5 lados. Aqui poderíamos questionar. Teríamos que estar falando aqui que esse pentágono aqui é um pentágono convexo. Porque se for um pentágono côncavo, não vale o que nós estamos fazendo. Mas tudo bem. Não acredito que será anulada. A fórmula é essa. A soma dos ângulos internos, 180 graus, n menos 2, sendo n o número de lados. No caso, 5. Substituindo aqui, fica 180 graus, 5 menos 2 dá 3. 180 vezes 3, 540 graus, letra D. A avó de Dora possui algumas galinhas em seu sítio. No final da semana, pediu para que seus 3 netos recolhessem todos os ovos que as galinhas haviam botado. Mário, primeiro neto, pegou metade. Carlito pegou 9,48 avos. Clarice, 1,16 avos do total. Sempre do total. Antes da chegada dos netos, a vovó havia contado 48 ovos. Os netos deixaram de pegar quantos ovos? Então, vejam, vamos fazer os cálculos. Vamos lá. Tem 48 ovos. Mário pegou metade. 24. 48 dividido por 2. Carlito pegou 9,48 avos, vezes a quantidade. Corta, corta, 9 ovos. Clarice pegou 1,16 avos. 16, 48 dá quanto aqui? Dá 3. Portanto, eles pegaram quantos ovos? 36. Logo, deixaram de pegar 48, menos 24, menos 9, menos 3, 12 ovos, letra D. 34. A piscina de Pedro tem um formato retangular com dimensões de 12 metros por 5 metros. É um retângulo. A medida da diagonal da piscina mede quanto? Então, vejam. A piscina é essa. A diagonal é essa. Aqui mede 12 e aqui mede 5. Eu quero saber a diagonal. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto. Quadrado desse cateto, 144. Quadrado desse cateto, 25. Então, 144 mais 25, que dá 169. Portanto, a diagonal, raiz quadrada de 169, que é exatamente 13. Querem tirar a prova? Multiplica. 13 vezes 13 dá exatamente 169. Então, a diagonal mede 13 metros. Letra B. Vamos de 3. Determine a área do triângulo abaixo. Aqui está meio apagadinho. Eu tenho um triângulo aqui. A, B e C. Esta medida aqui é a base e esta medida aqui é a altura. Então, direto. A área de um triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. 12 vezes 8, dividido por 2. 96 dividido por 2, 48 centímetros quadrados. Dá uma revisada sobre áreas de figuras. Quadrado, retângulo, triângulo e outras figuras. Trapézio. 24. Calcule o volume do cone conforme figura abaixo em centímetros cúbicos. Use π igual a 3. Dá uma revisada em volume de cubo, paralelepípedo, esfera, cone e cilindro. Vale a pena. Então veja, o volume de um cone é πr² vezes h dividido por 3. Não tem jeito, vocês têm que memorizar as fórmulas. Substituindo
3, 5 ao quadrado, vezes 12. 5 ao quadrado é 25, posso cortar o 12 por 3 dá 4, então vai ficar 3 vezes 25 vezes 4. 3 vezes 25 dá 75, vezes 4, 300 centímetros cúbicos. Letra A. 25. Uma piscina no formato de um paralelepípedo reto retângulo está com 76% de sua capacidade. Se as dimensões da piscina são 12 metros, 4 metros, 1,5 metro, quanto de água contém a piscina? Então, veja. Volume de um paralelepípedo que mede 12 de comprimento, 4 de largura, 1,5 de altura, é o produto das 3 dimensões. Então, 12 vezes 4 vezes 1,5, que dá exatamente 72 metros cúbicos. Lembrando, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 72 mil metros cúbicos, não precisa fazer regra de 3 simples. Multiplica por 1.000, 72 mil. Esse é o volume integral. Ele não está cheio, está com 76%. Portanto, 76% de 72 mil. Corta 2 zeros, 76 vezes 720. 54.720 litros de água, letra C. Esta é a última revisão para o concurso da banca SH Dias, concurso da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Mega revisão, parte 4. Sugestão importantíssima. Vejam na descrição estas provas: educador infantil, agente de gestão, assistente administrativo, técnico informática, educador infanto-juvenil. São 4 provas que estão completas com os respectivos gabaritos. Excelente revisão para a prova do dia 26. Recado final. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like e continue no canal, porque nós temos mais uma semana de revisão. Banca SH Dias, link está na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, nós temos 2 formas de vocês colaborarem. Primeira, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Excelente proposta para que vocês divulguem o meu trabalho. E uma outra forma, se vocês tiverem condições, aliás, pouquíssimos amigos estão colaborando, não tem problema nenhum. Se você tem condições, utilize a chave Pix. Agradecemos a colaboração. Um grande abraço, bom final de semana, até as próximas videoaulas e bons estudos.